né? Então isso aí existe, né? Sim. Então, tudo bem, isso aconteceu. Agora, em tudo que eu já li bastante coisa do Nikola Tesla, já assisti bastante documentário, e eu nunca vi nada dele falando que se gerava, ele acreditava que gerava energia pelas pirâmides do Egito. Então, Ó, a gente vai falar num assunto muito polêmico agora. mais um, só me pergunta E esse assuntos daqui, ó, polêmicos. assunto polêmico aqui, ó. Deixa eu até pegar aqui, ó. O assunto das pirâmides do Egito, né? Diz que a pirâmide do Egito tem uns estudos aí. Tem uns que estudos, tão- eu acho que não, estudos. Que é o estudo que é o SAR, você viu lá o Quem fez sistema? o estudo é o mesmo leitor da Folha de São Paulo. Que tá sempre lá falando, o leitor disso. Deve ser o mesmo cara que fez esses estudos, mas vamos lá. O estudo, ele diz assim, que embaixo tem a pirâmide lá, gente. Tá a piramidinha bonitinha ali. Sim. Embaixo da pirâmide tem 600 metros. Puta. Maior que o Burj... 600 650. Maior que o Burj Khalifa. É. De 8 pilares. É pilares quando é em pé? Sim, colunas, 8 pilares. colunas, pilares ali. Sim. E em volta dele tem tipo uma espiral assim, em Sim. volta desses 8 pilares. E pra baixo ainda tem não sei mais quanto lá pra baixo, que parece que é uma cidade perdida. Nossa. Qual que é a sua visão sobre as colunas aí? Muita gente falando muita coisa, eu posso comentar o que eles estão dizendo também. Não, eu não tô sabendo disso. Eu fiquei sabendo porque você falou. Sim. Hoje eu vi uns comentários sobre isso. Na verdade, eu vi umas imagens disso hoje no Twitter. E aí você comentou e me mandou um vídeo. Que nossa, mas eu não tava nem sabendo. Bom, primeiro, não faz sentido nenhum. Essas pirâmides que o pessoal geralmente fala são as 3 principais pirâmides do Egito. Quem quiser assistir a minha série, ainda tá lá, minha série de Assassin's Creed Origins, que eu falo bastante sobre o Egito. Eu gosto bastante da história do Egito, a mitologia egípcia e tal, acho muito legal. E eu acompanhava muito, tinha um velhinho, rapaz, no Egito, e tinha um programa com ele no History Channel. Fiquei tão triste que aposentaram. Lá tem uma lei lá no Egito, que o cara faz 70 anos e ele é aposentado compulsoriamente. É o cara um gênio da egiptologia, aposentar o cara. Né? Coisa estatal, né? Gênio, cara. Pô, eu acompanhava pra caramba esse cara, adoro esse cara. Esqueci o nome dele, é uma pena. E essas pirâmides que eles falam são as pirâmides de Gizé, né? Por que pirâmides de Gizé? Que é as pirâmides que ficam numa planície, no Egito, que chama Planície de Gizé. Então, por isso que as pirâmides chamam pirâmide de Gizé. A maior pirâmide ali, a mais famosa, a mais conhecida, que inclusive tinha o teto, a ponta dela era de ouro. Essa pirâmide era toda branca no passado, e a ponta dela lá era de ouro, ela era revestida em ouro, tá? A parte branca, como era feita de um arenito, ele foi desgastado com o tempo, só ficaram as pedras por debaixo da pirâmide. A pirâmide, ela é escalada, assim, vamos dizer, ela tem degraus. Sim. Ela não era assim, a parede era lisa. Bem lisinha. Tá? Ela era coberta com um arenito branco. E a ponta era de ouro, tá? Era um negócio espetacular pena que eu não vivi 6.000 anos atrás pra ver isso aí, né? Mas devia ser uma coisa muito linda na época, tá? Por que essa pirâmide, inclusive, a mais famosa, a maior, que é a pirâmide de Quéops, né? Essa pirâmide de Quéops é até uma coisa curiosa, porque eu não sei se ela tá no Guinness, mas ela deveria estar, não sei se o pessoal se tocou disso. A pirâmide de Quéops foi a construção feita pelo homem, né? A construção mais alta do mundo. E ela ficou sendo a construção mais alta do mundo por quase 4.000 anos. Ela só perdeu esse posto quando construíram a Catedral de Lincoln lá na Inglaterra, que foi a primeira construção feita pelo homem. A Catedral de Lincoln na Inglaterra foi a primeira construção feita pelo homem mais alta que a pirâmide de Quéops. Mas será que as pirâmides foram feitas pelos homens? Mas vamos lá, com olha certeza aí, foram. Olha aí. Por que as pirâmides de Quéops? Porque as pirâmides de Quéops, elas estão meio que longe de onde tiraram as pedras para fazer essas pirâmides. Sim. Por que as pirâmides de Quéops foram construídas na planície de Quéops? Por que eles escolheram aquele lugar? Porque é um lugar sagrado lá? Não, é tudo areia. Não tem aquela... Mas também não tem eles pegam lá a localização das 3 pirâmides, junto com o alinhamento de Órion, junto com não sei do que. Não tem todas essas paradas aí? O legal de você pegar 3 pontos é que você sabe por que é uma cadeira. Já viu? Tem cadeira que ela tem 3 pernas e tem cadeira que tem 4. A maioria tem 4. Mas tem banquinho que tem 3 pernas, né? Você já reparou que quando o banco tem 3 pernas, ele nunca balança? A cadeira com 4 pernas, ou o banco, ele sempre balança. Sempre tá um pé menorzinho. Com 3 pernas, nunca balança. Já reparou? Já reparei, já. Por quê?
Não sei também. Não sei, mas já reparei. Porque por 3 planos, por 3 pontos, você sempre passa um plano. Então você tem 3 pontos, não importa onde eles estejam. Você sempre passa um plano, encosta um plano por esses 3 pontos. Se tiver um quarto ponto, ele já não necessariamente está nesse plano. Entendi. E você pega também 3 pontos quaisquer, você consegue alinhar qualquer coisa. Mas tudo bem, mas tem uma questão de alinhamento realmente que foi feito lá na época. Mas tudo bem, não vamos questionar isso. Mas a questão é que a planície de Gizé, sabe a esfinge? Sei. A esfinge que tá lá na planície? Sim. A esfinge, ela foi esculpida no chão. No chão? Na pedra, tanto que ela ficou coberta por séculos. Não sabiam que tinha essa esfinge lá. Ela foi desenterrada. Tá? Ela ficou coberta por muito tempo. A gente acha que o deserto, né, do Egito é tipo a caixa forte do Tio Patinhas. Que você pula lá e você mergulha na areia e é só areia. Não é. Ele é uma camada muito fina de areia e embaixo é pedra. Nossa. Embaixo da areia, quando muito ali, ainda mais naquela área, você tem meio metro de areia. Você tem alguns lugares mais profundos que tem 2 metros de areia em cima. Ele é pedra ali que ele tem. Se eu não me engano, é uma pedra calcária que ele tem. É dura. Quando que você tem que fazer esses pilares, vamos dizer assim, que você tem que fazer a fundação, né, da sua casa e tal? Quando você tem uma terra mole, você tem que cavar até você achar algo duro. Não é preciso isso lá, porque a pedra já tá lá, a pedra já é o solo. Aquele solo, ele é de pedra, ele não é de areia. Claro que você tem uma camadinha de areia. Como que o cara, ele cavou ali 600 metros, imagina você cavar 600 metros em rocha calcária, 6.000 anos atrás, o cara fez isso sério mesmo? E ele não cavou só uma vez, pelo que você tá me contando, ele cavou 8 vezes. 8 estacas. Ele cavou 600 metros, Meu... Quem fez o elevador... Curioso, não existia cabo de aço na época, tá? Tem que lembrar, esse cabo de aço é uma tecnologia do século XIX. É o que substituiu as correntes, tá? Você imagina, você não tinha o aço, que tinha uma boa relação resistência-peso. Como que o cara conseguiu fazer uma escavação de 600 metros? Então, aí tá o mistério. Né? Não, isso não existe. Não tem nenhum pilar. Não tem nenhum pilar debaixo das pirâmides. Elas não foram feitas. E os estudos, Léo? Ave Maria, eu vi um maluco aí, não sei quem é esse cara, o cara é completamente doido. Foi um grande erro que se cometeu nesse país, foi fechar os manicômios. Um grande erro. Tá grande, precisa reabrir os manicômios, porque é muito louco por aí. Aí o cara me falou que Nikola Tesla fez um projeto pra pirâmide gerar energia. Pior que Nikola Tesla tinha um projeto mesmo, ficou até famoso. Ele tinha um projeto de usar meio que a Terra como condutor e usar a ionosfera. Cara, energia elétrica, eu sou engenheiro de materiais, sou especialista em metalurgia. Meu mestrado é na área de energia nuclear. Fiz meu mestrado na USP na área de energia nuclear. Meu doutorado é em nanomateriais, então essa é a minha área. Eu leio um pouco de eletricidade curioso. E tem coisas que eu não consigo entender de jeito nenhum. É um negócio muito complexo. E eu acho que Nikola Tesla, ele tinha algum problema no cérebro dele que fez ele entender coisas que eu acho que até hoje pessoas não entendem. Sabe? Ele realmente foi um gênio, esse cara. Ele teve muitas descobertas, né? Mas se inventa também muita história sobre ele, né? Sério? O Nikola Tesla virou o bode expiatório pra qualquer teoria da conspiração, né? Sim. Mas ele realmente teve um projeto, e esse projeto ele foi financiado. Foi até, como é que é o nome do cara? Um cara famoso pra caramba. O JP Morgan. Já com certeza já ouviu falar desse cara, você é da área de finanças e tal. O JP Morgan financiou o Nikola Tesla para fazer uma torre que o Tesla ele queria fazer essa torre para mandar energia pro céu e usar a ionosfera, onde você tem cargas carregadas, para distribuir essa energia. Eu não tenho ideia de como que ele ia fazer isso. Mas o projeto existe, esse projeto começou a ser construído. Essa torre que ele começou a construir não foi concluída. Por que não foi concluída? Qual que era a ideia dele? Era usar, como eu falei, a Terra como condutor, fazer uma torre super alta. Tem um nome dessa torre, é até famosa, mas eu esqueci. Procura aí, a Torre do Nikola Tesla, que vocês vão achar. Aí ele ia usar essa torre para enviar energia pro céu, não pro espaço, né? Enviar energia para cima e usar a Terra como condutor. Parece que ele queria usar o campo magnético da Terra, porque a gente tem um campo magnético que ele não é constante, né? Quando você tem um campo magnético variável,
Se você tem um campo magnético oscilante, você consegue usar a oscilação do campo magnético para gerar energia elétrica em qualquer condutor. Então parece que ele queria usar as oscilações do campo magnético da Terra, que não sei se seriam suficientes para isso, mas ele queria usar isso para gerar energia, jogar para cima, usar a ionosfera para distribuir e mandar de volta para o mundo todo. Só que ele queria fazer isso, se ele conseguisse fazer isso, que eu não tenho a inteligência. Eu não acho nem que é inteligência, como eu falei. Eu acho que Nikola Tesla, ele tinha alguma deformidade ou algum gene que fez aparecer alguma área no cérebro dele que fez ele entender a eletricidade como as pessoas até hoje não entendem. Porque você lê os escritos dele, tem as patentes dele, eu já li muita coisa dele e você fala, meu, não é possível que o cara viu isso nessa época. Porque tem coisa aqui que eu não entendo hoje, e não entendo mesmo. Tem coisa que eu tenho uma dificuldade absurda de entender. A própria corrente eletromagnética, né? Bom, depois a gente fala sobre isso, né? Mas senão eu vou me perder o fio. Né? Mas beleza, então a ideia dele era esse. Imagina se ele conseguisse fazer essa torre, usar o campo magnético oscilante da Terra para produzir energia, mandar para a ionosfera e distribuir para o mundo todo teria energia de graça. Só que aí quando o JP Morgan ficou sabendo que a ideia dele era dar energia de graça pra todo mundo, ele cancelou. Ele falou, não, peraí. Como assim? Mas qual é o modelo de negócio? Como que eu ganho dinheiro com isso? E aí o JP Morgan parou de financiar. A história que se conta é essa. Aí eles fecharam todo o laboratório, tudo, né? Não é que fecharam, assim, é que ele depois teve vários problemas, porque teve um outro cara que conseguiu mandar um sinal por onda eletromagnética antes do Nikola Tesla. Então isso já botou investimento no cara e tirou do Tesla. Então o Tesla acabou ficando com dívidas e para pagar as dívidas essa torre foi desmontada. Mas o lugar da torre existe até hoje, inclusive tem uma instituição lá em prol do Nikola Tesla lá até hoje. Né? Então isso aí existe, né? Sim. Então, tudo bem, isso aconteceu. Agora, em tudo que eu já li bastante coisa do Nikola Tesla, já assisti bastante documentário, e eu nunca vi nada dele falando que ele acreditava que gerava energia pelas pirâmides do Egito. Então, esse pessoal que tá falando isso, que o Nikola Tesla acreditava nisso, tá mentindo. E a teoria que tem, Léo, é uma teoria mais pra baixo ainda, hein? Ixi, a teoria, eles falam que foram os alienígenas que construíram as pirâmides. E aquele buraquinho que tem no meio da pirâmide lá, não tem nada de tumba, não. Sim. Ali tinha algum elemento que fazia que puxava essa energia toda aí. Você sabe que praticamente todas as pirâmides do Egito, o Egito, aquela região ali, a planície de Gizé e as redondezas, toda aquela região, se eu não me engano, tem por volta de 80 pirâmides. São muitas pirâmides que tem ali. 80 pirâmides. Todas foram saqueadas, todas, tá? Se os alienígenas tivessem feito, eu acho que eles colocavam ali uma trava-carneiro, sei lá, uma coisa melhorzinha. Você entendeu? Eu acho. Posso estar enganado. Tem outra teoria também aí, Léo. Posso estar enganado. Tem outra teoria também. Eles falam que as pirâmides que foram construídas pelos alienígenas são essas três que são as mais bonitas e tal ali. Assim. Aí eles pegam e falam assim que os egípcios chegaram depois. Aí eles começaram a pichar nas paredes tudo lá. Falando, foi eu que construí. Eram os egípcios do morro, assim. Era mais ou menos. O egípcio chegou e começou a pichar. E aí eles quiseram imitar. Aí eles construíram um monte de pirâmides, tudo umas pirâmides capenga, porque umas pirâmides que entorta, umas pirâmides que é toda feia. Essas pirâmides capenga, na verdade, elas foram construídas antes. Que é a pirâmide escalonada, é a pirâmide de 6 andares, foi, se eu não me engano, a primeira grande pirâmide construída foi essa escalonada, que ela é bem em degraus. E tem uma que chama pirâmide curvada, que é uma pirâmide que realmente ela faz uma curva, assim, né? Ela começa a crescer, aí ela diminui o ângulo. E conta a lenda que o terreno teria cedido. E por isso eles não podiam colocar tanto peso em cima, e eles tiveram que diminuir o ângulo para que a pirâmide ficasse mais baixa e fosse menos carga sobre ela. Essas pirâmides foram construídas antes, então não faz nem sentido essa teoria. Meu, esses caras são tudo louco. É igual o cara que fala que o homem não chegou na Lua, que a Terra é plana, que o socialismo funciona. É tudo retardado igual, desculpa. Pirâmide do Egito. Galera, tá acompanhando a gente aqui. Você que tá aí do outro lado, aí eu quero que você comenta. Você acredita que foram os alienígenas? Que é verdade esse estudo, que tem um pilar lá de 600 metros, 605, maior que o Burj Khalifa.
E pior que isso é escaneado. E se tiver? Mas e se tiver? Não tem, porque já foi escaneado. Não tem nem como. Isso aí, nossa, não tem, meu Deus. Vocês estão enganando, Léo? A pergunta é o seguinte, você acredita que os alienígenas construíram as pirâmides ou você tem sanidade mental? A pergunta é essa, entendeu? Não faz nenhum sentido, pelo amor de Deus, gente. Como eu falei, o alienígena, o cara viajou 58 anos-luz pra chegar aqui, e aí ele me faz lá uma porta da pirâmide sem nem uma trava-carneiro pra não roubar o coitado do faraó. Não faz nenhum sentido, gente, pelo amor de Deus, não tem a menor lógica isso aí. Olha aí, comenta aí, galera. Invista em prata com a Real, com o U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo